Oi, estudantes do segundo ano A, B, C e D. Pessoal, essa aula daqui é rapidinho, tá certo? É só um resumo do conteúdo desta unidade. Eu conversei com a professora Edinalva e ela permitiu que eu desse também esse resumo para o segundo A e B. Gente, o assunto da quarta unidade foi justamente sobre o processo de aculturação e sobre a questão da contracultura, bem como a socialização do indivíduo em sociedade e o controle social. Então, o que a gente vai trabalhar aqui rapidinho, resumidamente, é dar alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro tópico foi justamente a aculturação. O que é a aculturação? O livro que foi trabalhado com vocês, ele cita um exemplo bem claro, justamente, que é sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Com a escravidão dos nativos e, consequentemente, com a vinda dos escravos da África para o Brasil no início do século XVI, né? Já final do século XV e início do século XVI. O que ocorreu aí? Ocorreu o que os historiadores, o que os estudiosos chamam de uma mistura social, que eles levam o nome aí de aculturação. É o processo da substituição, normalmente, de uma cultura por outra. Tá? Isso aconteceu, claro, ao longo da história do povo brasileiro. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muita cultura dos nativos e muitas culturas africanas no meio da gente. Você vê isso na alimentação, você vê isso na linguagem, você vê isso nas danças, enfim, nos costumes, né? Você vê falar a palavra tapioca, por exemplo. Claro, muita gente não vai lembrar dos nativos, né? Mas a gente não pode esquecer que a ciência ela traz ao sentido de tapioca como um alimento que veio de onde? Dos nativos, dos primeiros grupos indígenas, tá? Que ao longo do tempo foi uma comida aí que foi se aprimorando junto com as questões da modernidade. Tá? Mas esse processo de aculturação se dá justamente com a mistura das relações de culturas ao longo do processo histórico de um determinado local. Então, como exemplo, o livro traz aqui o período colonial, onde ao longo do processo histórico e construtivo do espaço brasileiro, houve esse processo de culturação. Outro tópico importante que ele traz aí é a questão da marginalidade cultural. O que é a marginalidade cultural? A marginalidade é um termo que ele traz, é um termo um tanto quanto complexo quando a gente aborda esse termo marginal em sociedade. Porque na realidade marginalidade é tudo aquilo que é afastado ou tudo aquilo que está afastado do núcleo. Tá? Por exemplo, você vê as sociedades mais carentes das grandes capitais, né? Nós chamamos elas de favelas ou os favelados, né? Ou seja, os favelados é uma sociedade marginalizada que está afastada dos núcleos urbanos e normalmente essas sociedades não têm, abre aspas, os mesmos privilégios que essa sociedade do núcleo ela possui, tá certo? Então essa marginalidade cultural está muitas vezes abordada em algumas culturas. Hoje em dia a gente vê uma grande, ou melhor, uma pequena representatividade dos nativos no âmbito social, tá? A sociedade, o mundo pós-moderno, as sociedades se desenvolveram tanto que não permitiram a inclusão dos grupos nativos em diferentes aspectos culturais. A gente não vê isso, tá? Você vê, por exemplo, algumas culturas, alguns índios, alguns nativos misturados aí com a cultura moderna, com a cultura da tecnologia, né? Muitos até perderam o sentido aí cultural, as raízes históricas que eles construíram lá no passado, beleza? Outro tópico também, a contracultura. Esse é um assunto muito fácil. Contracultura é o que, professor? É justamente as barreiras que impedem o processo cultural. Por exemplo, é difícil para um evangélico usar uma determinada doutrina, né, e tal. É difícil, por exemplo, usar um brinco, usar um adorno, um colar, usar uma calça, né? Usar um short curto. Então isso aí são os mecanismos que impedem o avanço cultural ou que impedem aí o progresso cultural, tá? Ou são determinados modos ou invenções ou protestos que são criados nas sociedades que ao longo da história impedem aí uma determinada característica de governo, um determinado controle social, um movimento que vai contrário a alguma coisa, tá? Por exemplo, professor, o momento hippie da década de 60, né? O que foi o momento hippie? O momento hippie na década de 60 era um movimento que se caracteriza como um movimento contracultural. Por quê? Ele vai se opor ao quê? Às realidades culturais que eles consideram aí que não são tão importantes ou que estão mexendo com
a democracia, que estão mexendo com a cidadania, enfim, é todo o movimento que é controlado, que é construído pela população, que vai contra determinado algo, tá? Ou determinada criação de um governo, ou determinada ideologia, enfim. Contracultura é justamente isso aí. Outro tópico importante é a socialização e o controle social. Essa socialização, pessoal, é justamente aquela em que a gente constrói ela ao longo da nossa vida. Nós nascemos em sociedade, vivemos em sociedade e ao longo do tempo a gente vai aprendendo com as instituições, com as relações sociais e ao mesmo tempo a gente vai se entrosando, a gente vai como é que se diz? Nós vamos entrando no meio cultural e acabamos também que aderindo ao ambiente cultural que foi construído lá onde nós vivemos, tá? O controle social é o que, Anderson? São as formas pelas quais as sociedades elas vão inculcar aí os valores do grupo na mente da gente, para evitar que adotem um comportamento diferente daquele que foi construído historicamente no ambiente, tá? Outra questão também são as instituições sociais. Elas têm um papel muito importante na vida da gente. A família é a primária, é a instituição primária e, consequentemente, ela acaba que exercendo um papel muito importante nas nossas vidas, porque, por ser a instituição primária, ela acaba criando os primeiros valores que foram construídos culturalmente entre as sociedades, tá? Aí depois nós temos outras instituições, como a escola, como o Estado, como os bancos, como a própria igreja, que acaba controlando também as nossas vidas, enfim, tá? Mas a instituição primária é justamente a família. Ela é a norteadora dos primeiros costumes, dos primeiros mecanismos que o grupo construiu ao longo da história, né? A vida em si. Quais são os tipos de controle social? São vários, tá? Nós vimos aí que o controle social ele pode partir, pessoal, de várias instituições, como a igreja, como a escola, como a família, que é a primária, e elas têm justamente a função de controlar nossas vidas, tá? Elas têm a função justamente de organizar as sociedades. Normalmente são padrões que foram construídos no passado histórico de cada sociedade, tá? As funções desse controle social são 3 as funções. Nós temos aí, primeiro, a ordem social, tá? Segundo, a proteção social e terceiro, a eficiência social. São essas as 3 funções do controle social. Beleza? É só isso o assunto de sociologia. Recomendo que vocês façam uma leitura do caderno de vocês, que é dos assuntos que foram copiados. Até porque na avaliação não vai cair nada que não seja aquilo que eu e a professora Edinalva nós temos. Tá certo? Bons estudos para vocês e um sincero abraço saudoso e até a próxima. Valeu!